Muito bom. Boa tarde, você que já estava com a gente de manhã, você que chegou depois do almoço, você que está nos acompanhando online. Pessoal, obrigado por enriquecerem esse painel com uma conversa que sempre começa ali nos bastidores, né? O dia que a gente lançar um pacote especial para o pessoal participar do que acontece nos bastidores, super legal esse aquecimento com as conversas, para a gente poder oferecer algo legal nessa interação com vocês. Bom, eu vou pedir para vocês darem uma saudação, se apresentarem, né, onde vocês estão atuando, há quanto tempo, é legal saber isso também. Na sequência, a gente desenvolve com as perguntas, pode ser? Quem prefere começar? Vamos pela ordem, então. Boa tarde, gente. Eu sou a Gisele, eu sou diretora de Ad Sales e Partnerships da Disney. Traduzindo, eu sou diretora de publicidades e parcerias da Disney. Então, todos os negócios de mídia, experiência, associação de marca da Disney no Brasil, a minha área que a gente atende aqui. Eu estou na Disney há 5 anos, né? Eu falo que é uma vida, eu falo que é praticamente cada ano é um ano de cachorro, então é uma experiência bem grande. Estou muito feliz, eu acho que a gente está fazendo um momento de transformação importante na indústria, e eu venho também do mercado, eu fui 20 anos antes da Disney, do Grupo Globo. Muito bom, Paulo. Paulo Matos, diretor-geral da Tommy Hilfiger. Normal, esse nome é muito difícil mesmo, né? E até engraçado que o nome dele é Thomas Jacob Hilfiger, né? E a bandeira da Tommy é o alfabeto náutico dos 3 primeiras letras do nome dele, né? Então é bacana a importância de um nome, de uma história, né? Que a gente está aqui para vender história e não só roupa, né? Estou há 13 anos na Tommy, montei ela desde o início e é um projeto lindo que quero dividir aqui com vocês. Obrigado. Show de bola. Ingrid? Tudo bem, gente? Eu sou a Ingrid. Eu atuo hoje na Orcase como diretora executiva. A Orcase, para quem não conhece, ela é a parceira do ano da Monday.com. Então, não sei se alguns de vocês já foram ali apresentados à marca pelo YouTube ou pelo Instagram. Provavelmente agora, se o celular de vocês ouviu, amanhã vocês vão ver alguma coisa sobre a marca. E eu atuo no mercado de tecnologia, sempre focado em negócios e vendas, há mais de 8 anos. Então, venho ali de um mercado B2B, SaaS, bem forte. Então, conecta bastante com transformação digital, AI e uso de tecnologia mesmo aplicada para vendas e marketing. Muito bom. Eu vou aproveitar o tema do painel Vendas e Marketing além das metas, estratégias de valor e inovação para 2025. Quando a gente fala de meta, de resultado, um dos primeiros termos que se pensa muito numa gestão tradicional é o tal do ROI, que, se não medido, pode ser um perigo, mas também parece haver um excesso quanto ao ROI, um preciosismo, né? Qual a importância do ROI hoje no marketing 2025, ou até nesse conjugar vendas e marketing, né? O ROI, ele continua sendo importante, ele perde importância, a gente tem que saber olhar para o ROI de um jeito diferente. O que vocês acham? Paulo, puxa essa. Claro. Eu tenho uma crença que marketing é uma coisa que a gente tem que acreditar, né? O ROI é uma base, é um número, é uma métrica, entre tantas outras, impacto, né, e curtidas e tudo mais. Mas o caminho que a gente vai com a marca, o que a gente faz, você tem que ter uma crença que você está indo com o caminho certo e você vai continuar para quê? Para você ter consistência. Se você for fazer uma ação de marketing que já é um ROI maravilhoso amanhã, isso chama imediatismo e você nunca vai construir nada de bacana, consistente, grande na sua vida. Então, quando eu penso em marketing, eu penso em crença. O que eu acredito de ação e de proposta que tem a ver com esta marca e com a proposta dessa marca. E isso tem que andar junto e tem que ser a médio e longo prazo. Desculpa, quer falar, Ingrid? Não, eu acho que um ponto, eu complementando até o que o Paulo está falando, o ROI é uma consequência. A gente vive num mundo que não tem hoje, a gente não tem verbas infinitas e a gente não está num mundo abundante que a gente, infelizmente, pode fazer qualquer tipo de ação ou iniciativa ou investimento sem olhar para essa métrica, mas ele tem que ser um fim, não meio. Eu acho que o ROI é uma consequência de um trabalho muito bem feito, de um planejamento e de uma estratégia que a companhia está adotando. O ponto que o Paulo trouxe sobre consistência, para mim, é o viés que a gente deve conduzir, independente da indústria, independente da categoria. Se a gente não conseguir entender que as ações elas têm que estar pautadas num tempo, não só numa ação imediatista, mas olhando para um horizonte de médio e longo prazo, a gente vai sempre estar trabalhando com métricas muito imediatistas, com resultados
de curto prazo, em que a gente não vai conseguir realmente ter uma visão mais holística, integrada, né, das possibilidades e das oportunidades, independente da indústria. Bom, E para mim, acho que além da gente entender que nem tudo vai ser no curto prazo, saber também o que priorizar, para mim, pode mudar muito a questão de ter ou não ter ROI. Não se tem investimento para tudo, o orçamento não é infinito. Então, se a gente tentar tirar para todos os lados, a chance de você acertar no marketing, ao contrário, é menor. Mas se você focar e realmente construir um bom planejamento e acreditar naquela estratégia, as chances são muito maiores. Então, para mim, entra muito dessa consistência, resiliência também um pouco, e a conexão com o seu cliente. Então, além de saber qual a direção e o que a sua marca quer, mas o que combina com o seu cliente e qual é a experiência que você vai passar com ele, para ele, com aquilo, pode dizer muito do quanto você vai ou não ter ROI com as suas ações. Muito bom. Dá a impressão também que uma área de vendas e marketing tem uma visão, de alguma forma. Embora a organização tenha uma visão, marketing tem uma visão também. Até pelas lentes, se a gente for pensar do Kotler, marketing 1.0, 2.0, 3, que é um marcador, de alguma forma, para eras do marketing, né? Como e quando atualizar a visão do marketing? E, se couber também na resposta, como engajar a equipe para repaginar esse olhar de um marketing que muda no mundo de sustentabilidade, de pautas sociais, de inteligência artificial, regulação. A visão do marketing muda? Como levar a equipe de marketing a atualizar essa visão também? O que vocês acham? Posso começar, acho que eu posso falar mais pela área comercial, que é uma área que eu dirijo aqui no Brasil, mas como a gente trabalha de maneira muito integrada, primeiro que eu acho que não é só você muda o marketing, muda a área. Na verdade, a gente tem que ser espelho e refletir as mudanças que a gente está vivendo como sociedade, né? Se a gente entender que o consumidor está indo para lá, mas eu tenho uma estratégia que eu estabeleci há 2 anos, eu estou indo para cá, está tudo errado. Então, acho que a gente precisa refletir isso. Dentro da Disney, a gente sempre fala que a gente olha por um tripé. O que é bom para a marca, o que é bom para o consumidor e o que é bom para a Disney. Quando essas 3 coisas se falam, a gente está falando que realmente a gente tem uma unidade muito consistente, muito forte, poderosa. E aí, obviamente, a gente vai fazer melhores negócios, vai ter um marketing integrado e um posicionamento muito claro. O marketing, eu acho que é uma das ferramentas e é uma das... Que bom que a gente tem o marketing como uma grande plataforma de conseguir comunicar e posicionar os nossos produtos. Mas ele precisa estar inserido nessa visão, ele precisa acompanhar e refletir essas mudanças e, logicamente, também iluminar e olhar o que a gente está vendo, arriscar o que vai vir de tendência, trazer provocações. Isso cabe dentro de companhias que têm uma visão de longo prazo, de olhar de futuro, de uma mudança que traga um viés cultural muito forte, para que a gente consiga, assim, construir algo que seja consistente. E aí eu acho que não percorre só o marketing, percorre todas as disciplinas que passam dentro de uma companhia. Acho que vem do meio termo, né? Não é ter um planejamento de longo prazo e entender que ele não vai ser, que ele é imutável até o fim do planejamento. Para mim, a gente tem que ter o plano e ir adaptando conforme a sociedade, conforme o mundo, conforme a economia. E se ele é um plano de 5 anos, ele vai ser impactado, por exemplo, por N momentos ali, e é necessário revisitar, obviamente. Mas eu concordo que não é só o marketing, é a empresa como um todo. Também não adianta o marketing se reinventar e o produto não está atualizado para o mercado, por exemplo. Boa. Sem dúvida. Estou com parceiras boas aqui hoje, gostei. Tentando aqui corroborar um pouquinho, que eu queria só acrescentar um pouco da visão de uma marca internacional nesse parâmetro, né? Quando você está numa cadeira de uma marca internacional, legal você seguir alguma coisa que está acontecendo localmente, mas também uma decisão, se você quer ou não tomar essa decisão, porque isso não vai ter muita longevidade. Se a ação não é global para a marca, dificilmente você vai conseguir sustentar essa ação durante muito tempo. Você começa a pegar um caminho que você começa a ficar longe da marca. Então, sim, tem um plano global e depois você tem que tomar a decisão se aquele movimento tem a ver com a sua marca mesmo. E a decisão está na proposta e como você quer apresentar ela para o mercado, né? Então, também acho que é importante pensar nisso. Muito bom. Hoje, dentro do tema estratégia, do que vocês, obviamente, podem compartilhar, quais são 3 prioridades na estratégia da organização de cada um de vocês, pelas lentes do marketing, mas podendo ser algo geral também? Quais são 3 projetos, 3 temas, 3 prioridades importantes hoje que vocês estão pautando?
Não estava no script. Vamos lá, não tem nenhum problema, né? Primeiro, né, quando você fala de uma marca de moda, você tem que sempre estar tentando criar algum buzz, alguma coisa que chame a atenção de uma forma natural. E como fazer isso? Então, de fato, a gente vê, ok, o Lewis Hamilton, nosso embaixador, como é que eu faço ele reverberar aqui no Brasil? De que forma e como eu faço isso? Fórmula 1 acontece só em novembro. Como é que eu puxo ele para o ano inteiro? Então, a gente fica que nem louco pensando o que está acontecendo, o que tem a ver com a marca e como a gente pode ir criando esse buzz. Mas o ponto que eu gosto mais do plano que a gente criou é uma outra vertente que a gente fez. O que a Tommy tem, olhando para o Brasil, melhor que a nossa concorrência? Hoje é nosso produto. Nosso produto premium tem uma qualidade melhor do que a nossa concorrência. Então, uma forma de comunicação que eu tento aqui fortalecer, e é um trabalho de 2 anos, ainda não cheguei lá, achei que ia ser só dar ordem para o pessoal obedecer, mas não é assim que funciona, né? É realmente como você treinar um time, né? Eu tenho 2.200 pontos de venda multimarca, 90 lojas standalone, como treinar esse time todo sobre o conhecimento do produto que eles estão vendendo, né? Então, a gente usa uma plataforma de treinamento junto com o treinamento das pessoas do escritório, fazendo como se fosse um mantra, toda terça-feira, 16h, um novo assunto saindo para a Tommy toda semana, para a gente fazer com que todo mundo fale mais de produto. Isso é uma criação de cultura dentro da companhia que não existia. Isso também é uma ativação local, não é global, né? Então, é muito importante também, quando a gente fala de marketing, não é só um buzz. Pode ser uma fortaleza que a sua marca tem, um diferencial competitivo que você tem e que você tem que enaltecer, você tem que dar atenção para ele por outro porta-voz, que é muito fácil eu vir aqui e eu falar do que eu tenho de forte. É meu papel, é minha obrigação, eu só pago para isso. Mas como eu treino 7.800 pessoas para falarem do mesmo jeito que eu gostaria que elas falassem, né? Isso é um grande desafio e é um dos pontos que a gente está levando de uma forma muito forte lá na Tommy. Muito bom. Como eu não sou nem a Tommy, nem a Disney, não tenho tantas pessoas para falar. Para mim, tem 2 estratégias de marketing muito fortes. A primeira delas é o relacionamento com o cliente. Então, eu vendo tecnologia SaaS. Ninguém gosta de trocar sistema, gente. E a gente também não gosta quando vocês trocam de sistema. É um problema para todo mundo, não é? Quando o projeto dá errado, ninguém está feliz. Então, para mim, uma grande estratégia de marketing é o relacionamento e o branding de indicação de um cliente para o outro. Então, uma vez que eu tenho um bom caso de sucesso dentro de uma indústria, dentro de um cliente, e esse cliente realmente fala bem de mim, isso me traz um ROI muito maior do que ficar aparecendo no Google, ou no LinkedIn, ou no YouTube de todo mundo. Então, a gente olha muito para essa questão do atendimento ao nosso cliente e a fidelidade. Então, hoje, para vocês terem noção, a minha equipe de vendas, ela tem meta de vendas e ela tem meta de churn. E não adianta ela vender o dobro da meta de vendas e não controlar o churn dela. Ela não vai ganhar o bônus igual. Porque senão eu não vou sustentar a minha operação como empresa. Eu vou sustentar a minha equipe de vendas. O vendedor está feliz, mas o restante da empresa não, né? O caixa não está feliz. Então, para mim, essa estratégia é uma das principais. E a segunda, que a gente está trabalhando muito, é a conexão do nosso produto com um novo público. Então, a Monday é uma solução inovadora no mercado. Nós ficamos muito conhecidos no Brasil por gestão de projeto, mas hoje a solução é muito maior do que isso e as pessoas não sabem. Muitos clientes têm a solução e usam como um Trello, e elas têm muito mais do que um Trello ali para usar. Então, a gente também está entrando muito forte nesse conhecimento. Então, workshops, treinamentos, conteúdos focados em cada área, as conversas entre clientes contando para o mercado dele como que ele pode aplicar. Então, a gente está tentando abrir um novo mercado através dessa evangelização do potencial da tecnologia, dessa transformação, e um outro, a boa tratativa do cliente hoje, porque, para mim, ele é meu maior promotor, é a minha força de marketing hoje. Legal. Gisele. Bom, eu vou falar de uma forma mais macro para a gente, porque a gente está falando de uma empresa muito grande, de mais de 200 mil funcionários, é a maior companhia de entretenimento do mundo, então, obviamente, tem subobjetivos e subestratégias. Então, falando de uma forma mais geral, primeiro que a Disney, a grande atuação que a gente tem como norte, como missão, sempre olhar pela força do storytelling, criatividade e inovação.
seja através das nossas produções, seja através do que a gente lança como produto, seja através dos nossos parques, experiências e até hotéis, né? Quando a gente volta para isso, quando a gente olha os negócios, principalmente no olhar aqui regional e Brasil, o core do nosso negócio como estratégia é realmente uma oferta cada vez mais direta ao consumidor. Isso passa pelo streaming, que hoje é a nossa grande força no mercado, que é representado pelo Disney Plus. Então, a gente olha pelo Disney Plus por toda a visão de negócios, as publicidades que estão inseridas ali dentro, os conteúdos que são lançados pelas 7 grandes marcas da Disney, né, a oferta que vai ao consumidor e a experiência também que a gente leva para o mercado. E, de novo, a gente nunca começou pensando em ROI. A gente sempre entendeu que primeiro precisa trazer conexão emocional, o melhor do conteúdo, trazer os nossos fãs para essa plataforma, né, trazer o fã da Disney para essa plataforma, e o ROI vai ser uma consequência lá na frente. Uma das segundas grandes estratégias da companhia é o fortalecimento da nossa plataforma esportiva. Então, a ESPN, uma marca de esportes do mundo, e para muita gente que não conhece ou não tem tanta afinidade com o território, hoje a gente tem mais direitos esportivos da ESPN no Brasil do que no próprio mercado doméstico, que é o mercado americano. A gente tem uma força, a gente brinca aqui só no streaming. Mensalmente, a gente faz uma Olimpíadas por semana, em número de jogos. É muito forte, é muito grande. É a casa da NBA, é a casa da NFL, é a casa do futebol e é literalmente a casa do tênis. E aí, não menos importante, por último, as experiências, né, que é o grande DNA da Disney. A gente nasceu e talvez seja a essência da Disney, sejam os nossos parques. E quando a gente fala de experiência acessível para toda, democratizar o acesso à experiência. Eu quero dizer que não é todo mundo que vai poder conhecer um parque. Eu já esteve num parque da Disney, em algum país, mas que a gente possa trazer isso para cá, traduzido num evento de Natal, num shopping center, numa corrida da Disney que a gente tem feito cada vez mais e ampliando e atendendo outros mercados fora eixo Rio-São Paulo, uma exposição. Então, a gente entende que, como uma empresa de entretenimento, que é a maior marca que fala com famílias no mundo, eu tenho uma missão maior do que só pensar realmente nesses resultados aí a curto, médio prazo. Até aproveitando aqui, um dos treinamentos na Tome que eu fiz há 5 anos atrás, eu usei vocês como referência. Porque com a equipe de venda, a gente precisa usar de alguma comunicação muito clara, né? Então, como é que eu vou falar para o meu time de venda que ele tem que receber bem um cliente? A gente colocou, olha, você tem que fazer que nem um resort. Como é que eu tenho que falar para o meu time de venda que ele tem que falar muito bem do produto? Ele tem que encantar com o produto. Olha, pensa na Disney, né, que ela encanta. Né? E no check-out, como é que você tem que fazer o check-out? Eu falei, olha, pit stop da Fórmula 1. Rápido, não perca tempo. Né? Então, é encantamento. Um collab aí. Muito bom. Na linha de tendências, assim, o marketing ele acaba embarcando temas transversais, né? Então, vocês estavam falando de educação aqui em algum momento, Ingrid, acredito, e a gente tem uma tendência para isso que é o education, né? Mistura de ed e education. Eu sei que não é só brincadeira com palavras, mas quais são as tendências, os temas, além do óbvio, que vale a pena a gente ter de olho no marketing, dentro de uma liderança que está percebendo as movimentações? Óbvio, inteligência artificial com certeza vai ter um lugar nisso. Mas existem temas que já existiam antes da IA, e inclusive com ela ganham outros contornos, né? Quais são esses temas transversais, essas tendências, essas novas roupagens, né, de marketing, vendas, conteúdo, que vocês acreditam que vale a gente priorizar? Fazer a nossa própria nuvem de palavras aqui. Bom, vamos lá, eu arrisco aqui. Eu acho que assim, eu tenho um pouco de... Eu acho que a gente tem que tomar cuidado quando a gente fala disso, porque eu acho que assim, cada empresa e cada negócio tem um objetivo em questão e tem um público. Eu tenho um pouco de medo desses modismos aqui, que a gente está num país que ele adora curtir o hype. Né? E eu acho que quando a gente fala de consistência, se aprofundar sobre o negócio, ele vai muito além disso. Eu prefiro falar que as marcas elas têm que ser autênticas. Né? O que traz legitimidade para cada uma das marcas? Em que ambiente eu estou inserido? Com quem que eu estou falando? A gente tem um mantra lá na Disney que a gente se posiciona, que a gente sai do storytelling para o story doing, para o story selling. Eu só vou percorrer esse caminho se eu tiver efetivamente autenticidade, né? Que seja um conteúdo que fale com todo mundo, que conecte as pessoas, que traga uma conexão emocional, que seja legítimo, que vire uma prática, porque não adianta só eu falar, mas aquilo tem que efetivamente fazer mudanças. Então, quando a gente fala do story doing, a gente fala muito de trazer
criar um movimento cultural em que as pessoas se vejam pertencentes, que realmente tem um engajamento muito alto. E, no final, tudo isso vai virar storytelling. Né? Se você percorrer os 3, com certeza você vai estar conectado e vai acabar vendendo muito mais ou chegando nos seus objetivos, sejam eles financeiros ou alguma outra métrica. Pegou aí? Storytelling, story doing, story selling. No começo ela não ia entregar muito, no final entregou tudo. Ótimo, sensacional. Paulo. Eu vou no mesmo caminho, né? Eu acho que tem muito efeito manada acontecendo no mercado nos últimos anos que você tem que se conhecer melhor antes de ficar adotando qualquer coisa e saber o que de fato funciona, né? Transformação digital, a gente está falando de dados, processos e pessoas. Isso ajuda muito numa empresa. Mas qual que você quer mexer, qual área que você quer transformar e com qual pessoa você quer ir em frente. Não fazer só para fazer, senão você vai criar um ruído gigantesco na sua empresa. Você não vai ajudar em nada se você não souber realmente o que você quer. E acho que conectando um pouquinho com tecnologia aqui, todo mundo fala de AI, como você mesmo citou. Uhum. Mas a maior parte das empresas, elas não estão com o processo pronto nem para automatizar, quem dirá para colocar uma AI. E eu vou simplesmente colocar AI porque está no hype. Então, assim, não necessariamente isso vai funcionar. Então, é muito comum hoje a gente receber clientes que eles vêm na vibe de quero AI, preciso por AI. E quando a gente olha o cenário dele, o que ele não precisa é de AI. Se ele colocar AI, vai ser o caos. E aí a gente entra com a questão de organização de processos, objetivo, alinhamento de comunicação. Então, hoje, uma grande falha que a gente vê que os clientes perdem muito tempo e muito resultado é por comunicação. É o uso de muitas tecnologias desintegradas, metade da conversa no e-mail, metade no corredor, metade no Teams ou no Slack, né? Depende. E a estratégia numa outra ferramenta de planejamento que só os diretores abrem uma vez para o quarter. Então, assim, e alguém falou lá no alto, quero uma AI, alguém sai atrás de uma AI que faz qualquer outra coisa. Enfim, então até parece que eu nem sou a defensora da tecnologia aqui, eu sou a da tecnologia, mas eu acho que o mais importante é a gente entender que essas inovações elas precisam ser colocadas no lugar certo. Caso contrário, elas têm um impacto muito maior de fazer algo negativo para a sua marca do que positivo quando a gente se coloca para o marketing, né? E a gente passou por uma tendência muito grande de atendimento automatizado, por exemplo, nos últimos 5 anos. Então, todos os atendimentos foram substituídos por bots, por chatbots, por AI. E, no geral, pouquíssimas pessoas lembram de casos positivos. Sempre que fala disso, você lembra de uma marca que te atendeu mal. Que você falou uma coisa e o chat interpretou outra. Que você falou 10 vezes a palavra no telefone e ele não te levava para lugar nenhum, né? Então, é importante a gente saber essa aplicabilidade e entender também qual é o segmento. Eu tinha um cliente de saúde e ele queria pôr um bot para fazer triagem de Covid. Até onde esse bot pode ir, né? Porque quem está naquele bot pode ser uma pessoa, sim, que está achando que está com Covid e não estava com nada, mas pode ser alguém que está muito mal de Covid. Eu posso colocar 1000 perguntas naquele bot e ficar barrando que a pessoa chegue num contato humano? E no caso da saúde, ela não vai desistir. Mas no caso de uma marca de roupa ou de experiência ou qualquer outra de consumo, a gente vai sim desistir e criar um problema com aquela marca, né? Então, eu acho que o uso da tecnologia ela tem que ser muito alinhado e bem escolhido onde colocar. E, às vezes, melhorar a tecnologia, colocar a tecnologia para melhorar a produtividade, processos internos da equipe, vai trazer uma experiência de marca muito melhor para o cliente final do que você expor a tecnologia necessariamente para o front do cliente, que é onde ele quer mais o humano, né? A gente gosta de falar com outras pessoas, mas eu posso melhorar ali e trazer a tecnologia para o que é mais operacional, para o que está dentro de casa, para que as pessoas realmente tenham tempo de se relacionar e, com isso, fazer marketing, né? A gente fala que a gente gosta de ser bem atendido, né? Exatamente. Quem já chegou numa loja que fecha 10 da noite, chegar 9h55, dificilmente a pessoa vai te receber com festa, né? E, ao mesmo tempo, quando você precisa de uma segunda via, de uma carteirinha de convênio, por exemplo, é melhor o chatbot te atender do que você passar por 3 ramais e começar a sua história tudo de novo. Exato, é uma coisa Então, simples, né? O bottom line, com certeza. Agora, quando a gente olha para a Disney e para a Tommy Hill, nos Estados Unidos a gente apelidava às vezes Tommy Hill, não sei se está autorizado, tá? São marcas que trazem respeito, construção, excelência por si.
E eu vejo que o case da Workeyes é uma construção mais nova, né? E até interagindo com a Monday, que se eu não me engano é de Israel, Isso, né? exato. Eu queria ouvir de vocês qual é o desafio de marcas fortes em não se acomodar, em continuar se mostrando para as novas gerações, enfim, fazer a boa manutenção da marca já robusta e ouvir da Ingrid o lado contrário. A marca emergente, o desafio de estar ganhando espaço, mostrando seu valor e assim por diante. Monótono não é, tá, gente? Estou há 13 anos na Tome, começou com câmbio de 2,2, que o Brasil ia ser só de marcas internacionais, para um câmbio que foi para 4, estourou, e eu já tinha comprado, os barquinhos boiando lá, vindo com uma compra completamente sem noção, frente ao câmbio novo. Né? Depois, quando a gente bota a casa em ordem, vê uma pandemia, e aí o que acontece? A gente vende para caramba, porque vocês deixam de viajar para de outlet, vocês começam a consumir no Brasil. E claro que ninguém estava pronto para isso. Né? Então, monótono não é de jeito nenhum. Né? Eu acho que a grande diferença é que você tem que entender muito bem o diamante que você tem, quando você tem uma marca forte. Você não pode brincar, você tem que respeitar a marca forte. Não é que você não vai fazer nada, mas você não pode perder a direção. Cuidado, eu acho que é maior. Né? Não, perfeito. Eu estou ouvindo aqui o Paulo falar, eu pensei exatamente a mesma coisa. Eu acho assim, você tem desafios que são tão grandes quanto. Primeiro que você está numa posição de líder, te coloca numa posição que, primeiro, difícil você ter que tipo de erro é aceitável. Segundo, posso dar o exemplo da Disney, vamos lá. É a maior empresa de entretenimento do mundo, né? Sempre liderou todos os grandes movimentos. E a gente resolve, no meio da pandemia, entrar no negócio de streaming. Em que a gente tem, não vou falar o nome, mas a gente tem uma marca vermelha, que era assim, né? Está aí há 20 anos, a gente chegou fazem 3 anos na operação global. Brasil, a gente tem 2. A gente resolve entrar nesse negócio porque a gente entendeu que, peraí, eu tenho um negócio gigante, que eu posso criar uma maneira de distribuir, falar direto com o consumidor. Eu vou colocar minhas 7 marcas lá, Star Wars, Pixar, Marvel, Star, ESPN, National Geographic, Disney, todas dentro do mesmo lugar, e eu passo a ser destino dentro do Disney+. Legal. Oscilação de câmbio, economia, tudo que está acontecendo, produção, distribuição, direitos esportivos. A gente começa a entrar num negócio que é muito complexo. E o que te faz no final do dia falar, peraí, estou indo para o lugar certo. E por que o outro está fazendo isso? Eu não deveria fazer isso? Porque essa daqui vai com volume, tem 1000 séries, a gente tem tantas, a gente tem tal. Lembrar realmente o que você é. Ter certeza todos os dias da sua estratégia. Ter certeza todos os dias da sua missão. Eu sou a maior empresa, eu falo com famílias. Eu vou continuar fazendo os filmes que vão mover hoje uma geração de pessoas que veio. Toy Story. Toy Story está fazendo a gente 30 anos, tá? Nem acreditei. Uau. Nem eu acreditei esse ano. 30 anos. 30 anos vai continuar vendo Toy Story. Por quê? Relevância. Faz sentido, eu vou ver, meu filho viu, a minha mãe assistiu comigo, provavelmente o filho do meu filho vai ver também, e assim por diante. Então, quando a gente começa a entender isso, entender exatamente quem você é, você começa a estabelecer seus objetivos e falar, peraí, vale a pena investir nisso. Agora, tem um lado muito bom que uma empresa como essa se estrutura para conseguir passar por um mar de turbulências, porque não é fácil, como o Paulo falou, vem todas as oscilações no mundo à parte. E aí você começa a se estruturar e entender o que faz sentido naquele novo momento. É um desafio gigante. Né? A gente, no parque, a gente é líder absoluto. Os parques todos os dias estão lotados. A gente está todo dia criando produtos novos e, mesmo assim, não para de entrar gente. E no streaming, como que eu posso ser tão relevante quanto? Né? Manter essa audiência, manter esses fãs tão engajados quanto eu já faço num case da companhia. Então, é um desafio incrível, mas é desafiador. É todo dia começando do zero. Uma dúvida, Gisele. Pelo tempo que você está na Disney e a aquisição da Marvel, parece que você já estava na empresa nessa época, ou não? Não, a aquisição da Marvel já faz muito tempo. Quando eu cheguei na Disney, foi para fazer o processo de fusão da ESPN, Fox e Disney no Brasil. A Fox, o grupo Century Fox, é o último a entrar dentro do conglomerado. Dentro da imagino que com cultura pop, Marvel dentro de parcerias, acaba sendo um assunto muito frequente. Era nessa pergunta que eu queria chegar.
super forte quando a gente fala de universo de cultura pop. Hoje a Marvel é uma marca que o maior mercado de consumo da Marvel no mundo, fora dos Estados Unidos, é o Brasil. Uau. É impressionante. Quando a gente fala de cultura pop, não tem como não falar de Marvel, como não falar de Star Wars, mas os fãs de Marvel, eles realmente são diferenciados, e o Brasil é uma loucura. Tanto que a gente faz muito lançamento aqui. Sempre que a gente tem alguma coisa, a gente traz os atores. A gente fez o último lançamento, que foi Deadpool, super forte. A gente trouxe os atores para cá, fez todo um round no Brasil inteiro para fazer uma ação expressiva. Então, assim, o brasileiro, ele é muito engajado em cultura pop, ele consome muito. Os fãs, de uma forma geral, os fãs de Marvel, de Pixar, de Disney, de Star Wars, eles são... De fato, a gente não tem consumidores, a gente tem fãs. Sim. Então, esse também é sempre o risco, né? Até onde eu brinco que numa reunião, às vezes a gente sabe, o cliente sabe mais de você do que você mesmo. Então, é interessante você conseguir trabalhar com uma marca, que é uma marca de conexão afetiva, como poucas a gente vai conhecer no mundo, né? Ótimo. Paulo, ia acrescentar alguma coisa? Não, só na parte do foco, né? Eu lembrei uma frase outro dia que é muito importante. O foco está muito mais de você dizer não do que você dizer sim. Boa. Né? Boa, boa. Ingrid, e o desafio da marca emergente? Acho que do nosso lado ele começa exatamente o oposto, né? Como fazer com que eu deixe de ser comparada a outra marca e que as pessoas comecem a falar da minha marca como referência daquilo. E tecnologia é algo que se inova muito rápido, então os termos também demoram muito para significarem alguma coisa para todo mundo. Então, você é uma solução de quê? Que eu sou a Disney, eu forneço experiência. Eu sou a Tommy, eu faço vestuários. Tecnologia, você fala eu sou tecnologia? Posso ser uma impressora. Então, assim, é muito difícil você conseguir tangibilizar. E algumas marcas já conseguiram isso, obviamente. Então, quando eu falo de um CRM, as pessoas vão pensar no Salesforce. Quando eu estou falando de um RP, as pessoas vão pensar no SAP. E, às vezes, eu tenho que aceitar que essa é a minha posição do momento. E quando a pessoa me fala assim, é tipo um Salesforce? É tipo um Salesforce, mas a tela é mais legal. Mas não tem tanto campo, entende? Então, eu tenho que aceitar aquilo, porque, sim, eles abriram o mercado e criaram uma referência e entender, que é um pouco do que o Paulo comentou, qual é a força do meu produto. Então, nesse momento, como que eu me comparo com esses líderes e como que eu faço o mercado entender aonde eu estou em comparação a esses outros grandes concorrentes de mercado, né? E o que a gente tem conseguido fazer muito bem no Brasil e no mundo também com a Monday. A Monday é uma marca nova, não tem ainda nem 10 anos globalmente. E hoje a gente está falando de uma adoção natural de clientes muito grandes. Então, a gente tinha mais de 7 mil clientes no Brasil que simplesmente compravam Monday direto pelo site antes da Monday começar a trabalhar no Brasil. Simplesmente iam lá, abriam um trial, colocavam o cartão de crédito e comprava a ferramenta, né? Então, conectando um pouco o que eu falei na outra pergunta, para a gente, a nossa força é realmente entregar o que a gente promete para o cliente e trazer essa expectativa muito clara. Eu não sou tão complexa quanto um Salesforce. Isso tem um lado bom e isso tem um lado ruim. Que lado você quer agora? Para esse momento de mercado, onde a gente busca muita agilidade, muitas gerações trabalhando junto, a gente precisando também facilitar e conectar alguns mundos, sim, a gente tem algumas vantagens desse discurso. Mas eu não posso falar que eu não me pareço com A, com B e com C. Obviamente, a gente acaba sendo uma mistura de tudo, uma evolução, uma inovação, mas nada vem do zero, né? Então, essa inovação partiu, sim, de ver outros softwares e se adaptar e entender o que o mercado estava pedindo para inovar nesse momento. Então, acho que vem um pouco nesse desafio aí. Eu espero o dia que a pessoa fale assim, é tipo Monday, né? É tipo Orcase. Esse vai ser o dia que a gente vai ter conseguido ali galgar e virado um nome de marca mesmo no mercado. Muito legal. Bom, recomendações finais e como encontrar vocês nas redes sociais, onde vocês estão mais ativos, para o pessoal poder ter esse pós-evento também. Legal. Comigo vocês podem encontrar assim no LinkedIn, Ingrid Gomes, e também aqui no stand, a gente está com um stand aqui fora também, então fique à vontade para passar lá, para entender mais, para a gente trocar figurinha, estarei aqui até o fim do nosso evento. A gente também está com um sorteio lá muito legal, de uma experiência de pilotagem de avião no campo de Marte, então quem se interessar também, passa por lá. E vai ser um prazer trocar com vocês, então fiquem à vontade para adicionar no LinkedIn, no site da Orcase também. E sou bem ativa nas redes e adoro debater sobre aplicações corretas de tecnologias em diferentes cenários. Acho que é um mercado que
toda opinião é válida, é algo muito novo, né? E que tem muito espaço para explorar junto. Pilotar um avião de verdade? O quê? O avião é de verdade? É um simulador, né? Acho que é um pouco perigoso, né? Paulo Matos, LinkedIn. É só colocar Paulo Matos Tommy Hilfiger que aparece lá, gente. Obrigada, gente. Para mim também, eu acho que o caminho é no LinkedIn, Gisele Ginsberg. Meu nome é meio enrolado, mas talvez na hora que passou ali, se alguém tirou foto. Tem na parte de programação Fique no mais site fácil. também. Tá ótimo, obrigada. Show de bola. gente. Pessoal, uma salva de palmas. Obrigado.